Olá, muito bom ter você comigo novamente para nós darmos a sequência na nossa série de imersão na mente ansiosa. É um grande prazer ter você aqui comigo. Eu sou Estevão Biasotto, sou psicanalista clínico. Vamos lá. Neste vídeo, nós vamos dar a sequência nos sintomas da ansiedade e também vamos começar a enxergar ali uma luz no fim do túnel. Um modo de amenizar e um caminho para se livrar da mente ansiosa. Vamos lá, vamos entender agora os sintomas. Vamos fazer uma rápida recapitulação do que nós já tratamos. A mente ansiosa, ela é o que? Ela constata um perigo. O sistema nervoso constata um perigo através de um componente na cabeça, né? A amígdala cerebral, ela constata o perigo fantasioso, verdadeiro com requintes de fantasia. Sendo assim, ela libera a adrenalina, que aumenta a circulação no corpo, do sangue, e ela te prepara para correr, para se defender deste perigo. E isso tudo seria uma movimentação orgânica, biológica. É também liberado uma substância chamada noradrenalina. A noradrenalina, ela é o que vai te dar hiperfoco, atenção, ou seja, você só consegue pensar naquele perigo e acaba perdendo a capacidade de se livrar ou de muitas vezes esquivar e de olhar o ambiente ao lado. Isso é o papel da noradrenalina. Quando há liberação dessas duas substâncias no sistema corporal, há também o sistema nervoso, ele faz a liberação do córtex. O córtex frontal faz essa liberação para que acalme toda essa euforia. Muitas vezes o córtex não dá conta. E aí é onde gera aquele estresse, dor de cabeça, muitas vezes enxaqueca, onde há algumas liberações de sintomas que são unânimes em quem possui a TAG, que seria muitas vezes a compressão abdominal, essa dor de cabeça, essa sensação de uma mão, como que eu posso dizer, uma mão leve, uma sensação esquisita, como se você não estivesse bem preso no chão, uma angústia no corpo, na parte ali do tórax, né? E aí isso começa a ir bastante movimentação psíquica. Entretanto, essas que eu disse, elas são unânimes, né? Quando há o transtorno da ansiedade generalizada. E lembrando que muita gente já teve a ansiedade generalizada, mas não sabe, não quis admitir. E os 57 milhões alarmantes de brasileiros são aqueles que admitiram. Vamos lá. Falando sobre os sintomas novamente, esses sintomas eles são compressão abdominal, a diarreia, muitas vezes o ir ao banheiro e não conseguir urinar, você estava com a vontade de urinar, mas não conseguiu, não tinha substância para ser expelida do corpo. Algumas situações, ânsia de vômito ou vômito, dor de cabeça, a voz trêmula, sensação de calafrio. Alguns indivíduos que tenha alguma ansiedade prevista, eles gostam até de usar às vezes roupas de frio para inibir esse frio que vem diante da ansiedade. Algumas pessoas, é um sintoma não unânime, é um sintoma que pode ser paralelo. A angústia, muitas vezes um pensamento obsessivo, muitas vezes uma psicose momentânea. O que seria uma psicose momentânea?
aquele pensamento obsessivo em algo que não é real, né? Que acontece durante o pico da ansiedade. Muitas vezes a perca de sono, né? Uma insônia, principalmente quando isso acontece perto do horário noturno. O indivíduo não consegue dormir, ele revira a cama. Muitas vezes quem está passando por uma ansiedade tende a acordar antes do horário normal. A pessoa foi dormir tarde, cansada e acordou logo de manhã. Isso colabora muito para a fadiga da pessoa. A pessoa ansiosa, ela é uma pessoa cansada, porque chega um ponto, o corpo dela cansa de toda essa movimentação biológica, movimentação psíquica que a ansiedade traz nela. Ela acaba desenvolvendo uma canseira, uma fadiga muito grande, onde vai trazendo um desânimo. Ela é gravíssima, a ansiedade é gravíssima. A ansiedade ela tem que ser levada a sério por quem tem e por quem está próximo de alguma pessoa que tem. A seriedade ela tem que ser de fato valorizada nesse campo da ansiedade, né? A seriedade ela é importantíssima. Nós vamos continuar nos sintomas, que são alguns, né? Dor no corpo. A pessoa pode ter dores pelo corpo diante da ansiedade. A pessoa pode ter desequilíbrio. Lembra que eu falei que às vezes a pessoa pode ter a sensação que não está presa totalmente no chão. Esse desequilíbrio. Isso são sintomas que a ansiedade gera no indivíduo. Agora nós vamos falar um pouco sobre um caminho habitual para a cura da ansiedade. Ou seja, isso que eu vou falar aqui agora, ele é um caminho para amenizar. Ou seja, talvez a cura não vá ser momentânea diante desses exercícios que eu irei passar. Porém, ele irá ajudar a descomprimir, né, esses sintomas da ansiedade. O primeiro que eu quero passar é da respiração. Vamos lá, quando você tem ansiedade, uma das primeiras coisas que acontece é uma respiração curta. Você não está reparando, mas você está respirando bem pouquinho, respira bem pouquinho, sabe? Aquela respiração que ela começa a deixar você numa situação de euforia. Você não puxa o ar e joga até a área da barriga. Você deixa aqui na região do tórax, do peito, né? Então vem aquela respiração, ela vem até o peito, ela não vem aquela respiração suave, aquela respiração que acalma. Então você vai começar a praticar um exercício. Você vai praticar esse exercício. No começo, o exercício ele é consciente. Você faz esse exercício de um modo consciente. Você vai ter que negociar, vou fazer o exercício. Só que com o decorrer do tempo, esse exercício vai se habituar, ele vai ficar em você uma atividade inconsciente. Qual é a vantagem? A vantagem é que no decorrer do tempo, quando você criar esse hábito, em uma situação que possa te desencadear, né, uma ansiedade, você vai fazer ele de uma forma imperceptível, você não vai perceber que você está fazendo. Isso é o legal, isso é a vantagem do hábito. Então, na respiração, o que você vai fazer? Você vai puxar o ar para dentro do corpo, jogando lá na área da barriga, contando até 6. Ou seja, vai puxar o ar e contando mentalmente. Faz aí junto. Você puxa o ar contando até 6. Você vai soltar o ar contando até 6. E na hora que você vai fazer esse ciclo. Vamos lá. Puxa o ar contando até 6.
segura o ar contando até 6 e solta o ar contando até 6. Aí novamente, puxa o ar contando até 6, segura o ar contando até 6 e solta o ar contando até 6. Faz esse ciclo respiratório. Esse ciclo, para você entender a importância dele, quando a gente lidar com grupos de elite no mundo todo, vamos entender quem divulgou, colocou esse exercício da respiração em evidência. Quem divulgou esse exercício foi um grupo americano chamado SEALs. Esse grupo americano, inclusive, é o grupo que conseguiu ter o êxito na captura do Osama Bin Laden. É um grupo de elite fantástico americano. Entretanto, quando eles divulgaram, esse exercício já era conhecido nos meios militares por diversas forças esparramadas pelo mundo, mas às vezes não era divulgado. O que acontece? Esse exercício respiratório ele é eficaz. Ele é muito usado pelo sniper, que é aquela pessoa que se prepara para abater um perigo, porque essas pessoas, esses seres humanos, quando colocados nessas atividades, eles tendem a desenvolver a ansiedade no decorrer da execução desse trabalho. Isso é algo óbvio. Diante de um perigo real e evidente ali, a mente ela faz todo esse preparo. Lembra o preparo da constatação, liberação da substância, acalmação da substância. Tudo isso é feito de uma forma muito rápida. Então esse exercício respiratório, em modo inconsciente, habitual, ele tende a acalmar e muitas vezes a diminuir os sintomas biológicos da ansiedade. Tá bom? Então esse é um exercício que eu quero que você faça. Ele vai te curar? Ele vai de uma hora para outra te melhorar? Não vai. Não é assim que funciona. Nós estamos lidando, a psicanálise atuando no campo mental, ela trabalha pela cura pela palavra. O ouvir, o muitas vezes devolver para a pessoa aquilo que a ciência fala, e juntos os dois, o psicanalista e o paciente, ir constatando qual é o problema. Esse é o papel da psicanálise. Ou seja, o psicanalista ele usa o próprio paciente para curar o paciente de forma natural. Como que o psicanalista faz isso? Vendo a capacidade que o paciente tem, que o ser humano tem de autocura. Ele vai se autocurar? Não. Ou seja, as atitudes podem ser para o caminho de autocura, mas o psicanalista vai fazer esse papel de uma forma científica, estudada, desenvolvida empiricamente, em cima de observação. Vou passar mais um exercício que chama ancoragem. Diante de uma situação ansiosa, uma manifestação ansiosa, você na tua casa ou qualquer outro lugar que você tenha possibilidade, você vai tirar o seu calçado e a meia. Você vai ficar com o pé descalço. Você vai sentar firme em algum local, com os joelhos na medida do teu ombro. Você vai se apoiar, ficar firme com os pés, a palma do pé relando no chão, nessa forma firme. Isso se chama ancoragem. Você vai fazer isso e vai fazer junto à respiração. E você vai verbalizar com você
algo que eu vou dizer, ou você vai também falar isso mentalmente a você, se você estiver num ambiente que não dá para verbalizar. Quando, diante de um perigo que não é real ou ele está aumentado, você vai fazer essa ancoragem e você vai dizer para você mesmo assim, ó: Estevam, isso não é verdadeiro. Isso que você está sentindo agora é algo que não é real. Ou seja, você precisa ficar tranquilo porque não é algo real. Eu estou seguro. Você vai falar assim, ó: Estevam, você está falando com você mesmo, né? Estevam, eu estou seguro. Vai olhar ao redor. Eu estou num ambiente seguro. Não há nenhum perigo aqui para mim no momento. Não existe nenhum perigo para mim no momento. Isso vai te trazendo para a realidade, certo? Te trazendo para a realidade. Isso se chama ancoragem. Existe também um outro exercício que eu vou passar rapidamente pelo tempo do vídeo, que ele é o toque. Se você estiver sozinho na tua casa e optar, você pode unir os dedos assim e você pode dar pequenos toques na tua cabeça, dessa forma assim, ó, certo? Você pode dar esses pequenos toques. Se você estiver num ambiente público, que você não queira fazer isso, para não ficar parecendo que é um doido, né? Não é isso, existe uma comprovação científica para isso, que eu até vou falar daqui a pouco. Se você estiver num local público, você pode no teu pulso, com a outra mão, ó, dar pequenos toques. Um exemplo no teu pulso, ó, de forma velada, ninguém está vendo que você está fazendo isso, certo? Inclusive, eu te digo a comprovação que muitas vezes numa situação de tédio, alguma coisa, a pessoa tende a dar aquelas palmadinhas com o pé, com a ponta do pé. A gente faz isso, vocês já repararam isso? Que às vezes a gente faz isso? É o corpo seu agindo biologicamente, tá? Então você vai dar esse toque. O porquê? A sensibilidade do local que você está tocando tira a sua hiperatenção, combate a noradrenalina, tira o hiperfoco do problema. Então é muito eficaz. Esses 3 exercícios que eu te passei, na verdade 4, né? Respiração, lembra o ciclo de 6 segundos, puxa, segura, solta, sempre contando até 6 para cada atividade da respiração. A ancoragem, o relar o pé descalço no chão, a verbalização com você, que pode ser uma verbalização falada ou uma verbalização mental, né? E o último, que é o toque. Ele na testa, ele é muito eficaz, entendeu? Ele vai tirando aquela sensação de hiperfoco, ou seja, ele vai quebrando o pensamento obsessivo. Esses 4 exercícios vão te curar de uma hora para outra? Não vão te curar. Mas no decorrer do tempo, você vai habituar a fazer eles de forma inconsciente. Diante de um alarme, de um início de uma ansiedade, se você fizer eles, você vai se acalmando, vai te descomprimindo, vai te voltando para a realidade, tá bom? Vamos encerrar por aqui esse 3º vídeo e foi de novo um grande prazer ter você aqui comigo. Sempre é um grande prazer. Se você se interessar em fazer psicoterapia comigo, os meus contatos estão na descrição do vídeo. Deixe aí o seu joinha se for possível. Ajuda a gente, ajuda a divulgar as outras pessoas. Os vídeos podem ser compartilhados. Compartilhem com seus conhecidos, com seus amigos, alguém que possa não ter o acesso direto comigo. Faça que essa pessoa tenha o acesso através do seu compartilhamento. Muito obrigado. Um forte abraço no seu coração. Fique com Deus.